uma articulação provocada pelo governador Wellington Dias tornou real a possibilidade do Piauí receber 173 milhões de reais da União. O recurso é proveniente das multas pagas por contribuintes à Receita Federal para regularização de ativos no exterior. A expectativa agora é para a votação no Senado, nesta terça-feira, dia 22, da nova repatriação, que pode render 13 bilhões de reais aos cofres públicos do país. Estamos recebendo o secretário de Estado de Governo, Merlong Solano, para mais informações sobre esse e outros assuntos relacionados ao Estado do Piauí. Um bom dia para o senhor, secretário Merlong. Bom dia, Bartolomeu. Bom dia, secretário. Juliana. Obrigado, secretário, pela participação. Só uma informação bem objetiva, o governo do Piauí já recebeu, então, esse primeiro montante aí de 173 milhões? Pois é, a primeira parcela referente ao imposto, porque a questão é a seguinte: brasileiros ao longo de muitos anos mandaram ilegalmente recursos para o exterior, sem declarar a Receita Federal, sem pagar os devidos impostos. E o mundo todo preocupado com o controle desse fluxo de dinheiro no sistema financeiro internacional, muitos países votaram leis para facilitar a repatriação desses recursos. E garantindo que depois dessas leis se iniciará uma onda de fiscalização e de criminalização de quem mantiver recursos ilegalmente no exterior. Então, até o dia 31 de outubro, os brasileiros que mandaram o dinheiro para fora ilegalmente puderam declarar o desejo de repatriá-lo mediante o pagamento do imposto de 15% mais 15% de multa. O imposto dos 15% já o governo federal partilhou com estados e municípios. É isso que deu cerca de 170 milhões para o estado do Piauí e mais que isso, um pouco mais que isso, para as prefeituras do estado do Piauí. Essa parte ou já veio integralmente ou falta vir pouca coisa. Veio primeiro uma parcela de cerca de 13 milhões, depois veio outra parcela e talvez ainda tenha uma parcela a mais para vir, que eu não me informei com o Rafael, mas isso já está em andamento, regular. É dentro desses 173 milhões, não? É isso. Agora a questão é o dinheiro da multa. Sim. Esse não veio ainda. Foi para esse que o governador Wellington Dias se mobilizou, lançou a tese que fez o nosso procurador Plínio Clerto preparar uma petição que terminou sendo parcialmente aceita pelo Supremo Tribunal Federal quando mandou bloquear os recursos. Qual é a tese? O imposto é o principal, a multa é o acessório do imposto. Eles fazem parte da mesma natureza jurídica. Tanto que a multa entra no fundo de participação do Estado e também no fundo de participação do município. Quando alguém paga um imposto de renda com atraso, paga uma multa. E essa multa também entra na partilha do fundo de participação. Então, por que não entrar também no caso da repatriação, já que é um imposto que a pessoa não pagou, está pagando com atraso, junto com uma multa? Essa tese, digamos assim, vendo que o Supremo parece que vai aceitá-la no final, o presidente Temer chamou os governadores essa semana em Brasília. Secretário, e esse primeiro montante recebido pelo estado do Piauí, o que já foi possível, então, ser investido aqui no nosso estado para melhorias nos setores como educação, saúde, segurança, entre outros? Juliana, esse dinheiro, quando vem, ele entra na receita própria do estado, né? Quando vai para o município, para a receita própria do município. Então, o gestor pode destinar lá qualquer despesa de interesse do estado do Piauí. Não é segredo a dificuldade financeira com que estamos trabalhando desde o ano passado. O fundo de participação do estado vem caindo desde o ano passado. Embora a receita própria tenha respondido positivamente, ela sozinha não é capaz de substituir o fundo de participação e dar conta de tudo aquilo que o estado precisa. O próprio governador já vinha dizendo que a prioridade de manter a folha de pagamento em dia vinha sendo conseguida ao custo de atrasar o fluxo de investimentos. Então, continua. Esse dinheiro nos ajuda a garantir a regularidade no fluxo de pagamento de pessoal. Portanto, o 13º, o salário de dezembro, tudo sairá dentro daquilo que foi planejado, nas datas definidas no nosso calendário. É um esforço para que digamos assim, não se crie maiores dificuldades para a nossa economia, porque quando o Estado atrasa a folha de pagamento, há uma onda negativa sobre toda a economia do Estado, uma vez que o volume de recursos é bem significativo. Então, secretário, é um assunto que o
o Piauí gosta muito é sobre pagamento de pessoal, até por conta da característica do Estado de ter uma boa base aí formada por servidores públicos. Já tem um calendário definido agora, por exemplo, para o 13º, primeira parcela? Aquele que foi divulgado dentro da tabela, vai ser cumprido. Certo. Em relação à reunião do governador Wellington Dias com o presidente Michel Temer, é para essa terça-feira? Para essa terça-feira. O governador retorna hoje daquele período que ele tirou por causa de uma cirurgia no joelho, menisco, né? Foi rápido, né? Já? É porque não foi ligamento cruzado anterior, foi só o menisco, né? E embora ele não possa caminhar muito ligeiro, já pode caminhar. Então ele hoje recebe o Banco FIDA, que mantém o projeto Viva Semiárido, uma parceria conosco, e depois inaugura a biblioteca Cromwell Carvalho. E amanhã já irá a Brasília participar dessa reunião dos governadores, onde esperamos se confirme aquilo que foi anunciado pelo presidente do Senado, que o presidente da República, perante um grupo de senadores, assumiu que iria antecipar-se ao Supremo Tribunal Federal e anunciar a partilha também das multas para os estados e os municípios. Secretário, há também uma discussão em torno do orçamento de 2017. Várias discussões em relação do como vai ser distribuído, qual o montante será recebido. Você tem alguma posição em relação a isso? Pois é, Juliana, é importante ver o que está sendo o ano de 2016 e o que se projeta para o ano de 2017. 2016 está sendo um ano caótico. A nossa economia diminuiu, ao final do ano terá diminuído em cerca de 3,5%. Significa dizer que se tudo que o Brasil tivesse produzido fosse R$1.000 no ano de 2015, em 2016 vamos produzir só R$970, aproximadamente. Então está diminuindo o tamanho da economia. Para 2017, os economistas já são quase que unânimes em refazer suas contas de projeção de crescimento. Estava se projetando uma retomada com um crescimento de 1,5% para 2017. Nós vamos crescer, ao que tudo indica, só 1% no ano de 2017. Por isso, a Secretaria do Planejamento, junto com a Cefaz, de maneira prudente, anunciou um orçamento para o ano que vem com um crescimento de receita de apenas 1,9% aproximadamente. Então ainda será, Juliana, um ano muito difícil, o ano de 2017, e é preciso que esse esforço de ajuste não recaia só sobre o Poder Executivo. É preciso que o Poder Legislativo, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça participem desse esforço de ajuste, ou seja, controlando suas despesas. Por quê? Porque se o ajuste fica só por conta do Poder Executivo, quem paga é a população. Que aí onde é que vai cortar? Quais são as despesas do Poder Executivo? Educação, saúde, segurança, cultura, enfim, saneamento. E aí quando se você repassar 100% do que os outros poderes estão pedindo, o Poder Executivo vai ficar com uma proporção muito menor e com isso terá que haver ainda mais cortes nas suas atividades. Secretário, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas um assunto importante sobre a Previdência do Estado. O governo do Piauí trabalhou até quando conseguiu a aprovação da criação da Fundação de Previdência do Estado do Piauí e há informação de conversa dos governadores com o presidente da República, Michel Temer, no sentido também de dar um suporte aos estados, no sentido de sanear as previdências no país como um todo. Quais são as informações que o senhor tem sobre esses assuntos? Bom, aí a questão é mais de modelo. A Previdência brasileira precisa ser repensada dentro de um regime em que ela garanta um básico para todos, digamos até 10 salários mínimos, e a partir daí entra um sistema de previdência complementar, em que a pessoa se programa ao longo da sua vida ativa, de 30 anos, se for o caso, ela já entra no serviço público ou na iniciativa privada sabendo que ao se aposentar só vai poder chegar até tanto. Se quiser mais, e aí ela vai ter tempo para se programar para ter mais, não é? Por quê, gente? Porque o modelo atual faliu em todos os estados, vai falir nos municípios e vai falir no governo federal. Não, porque não há uma correlação entre o que a pessoa contribui, o tempo que a pessoa contribui e aquilo que a pessoa vai receber e o tempo que a pessoa vai receber. Ela vai receber muito mais e por mais tempo do que aquilo que ela contribuiu. É uma coisa que não se sustenta. A pessoa contribui com 10%, depois vai receber 100%. Contribui por 25 anos, depois vai receber por 30, 35 anos. Quer dizer, que milagre é esse? Não se sustenta. Então, veja só o caso do Piauí. O que significa? Vamos terminar esse ano, Juliana.
com o governo tirando da receita própria, Bartolomeu, cerca de 900 milhões só para pagar o déficit da Previdência dos servidores públicos. Quanta coisa poderia ser feita para todos os piauienses com 900 milhões de reais? Quantas obras, quantas contrapartidas a investimentos do governo federal poderia ser dado com 900 milhões de reais? Então, veja que 900 milhões é quase 13% da nossa receita corrente líquida. E a tendência é crescer. Portanto, o governador também vem lançando essa discussão junto aos governadores e ao governo federal, no sentido de que haja uma concertação nacional em torno da Previdência, no sentido de adotar um regime que tenha sustentação. Ok, então. A gente agradece a participação do secretário de Governo do Estado, Merlong Solano. Um bom dia, secretário. Obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Assembleia. Bom dia. Um bom dia, secretário.